Olá, começando mais um 300 Podcast. Olha, dessa vez começando diferente, porque nem teve como esconder os meus convidados. Hoje me colocaram aqui no canto da mesa, eu estou com 4 convidados, 4 monstros hoje que vocês vão conhecer a história de cada um. Bom, só para vocês perceberem o peso que tem nessa mesa aqui, eu estou aqui hoje com os maiores vendedores de franquias do Brasil. Os 4 aqui venderam nos últimos 5 anos cerca de 10 mil franquias. Gente, eu fico arrepiado. Olha aqui, ó. 10 mil franquias, proporcionando ao mercado cerca de 50 mil empregos. Então imagine vocês, esses 4 jovens, há 5 anos vendendo franquia, mudando a história de tanta gente, mas de tanta gente. E hoje eu tive a oportunidade de reunir esses 4 feras, que eu posso dizer que são meus amigos, quase que família, porque é um convívio que tivemos nos últimos 5 anos e eu conheço a história e o início de cada um. Gente, é algo de se emocionar, eles vão contar brevemente a história deles e a gente vai falar sobre investimento, o que 2023, segundo todas as estimativas, este ano, o que vai bombar hoje, quem está pensando em empreender em franquia. Vocês não têm ideia, o mercado hoje, como é que está propício para isso. Que é melhor hoje você acreditar em algo que já está provado, que vai dar certo, do que você se arriscar e montar uma empresa. Eu vou montar uma empresa. Então, preste atenção que as coisas mudaram, você sabe como é que estão a questão da política, então vai no que é seguro, e quem está indo está se dando hiper bem. Bom, gente, deixa eu apresentar aqui essa galera que eu tenho um grande carinho, um grande respeito. Hoje são mestres, são coaches, são professores. Em cada diretoria tem cerca de 50 ou mais executivos de vendas e todos os dias eles chegam, são vários jovens que vão trabalhar com eles na responsabilidade de também dar um futuro a todos eles e todos eles, logicamente, trazendo o retorno, né, que são as vendas de cada marca. Então são 50 executivos em cada diretoria e são várias marcas, são várias franquias que eles estão ali, são responsáveis. Bom, eu estou fazendo um resumo rápido, porque eu quero apresentar então o Ronaldo Camargo. Ronaldo, seja muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no 300 Podcast. Eu que agradeço o convite mais uma vez, Edu. Bom, já falei anteriormente em uma outra edição, Edu. Para mim, é a maior referência de oratória, é um cara que me ensinou demais lá atrás. Depois a gente tem que parar para falar. Isso é tudo por causa de uma gravata vermelha, tá? Só por causa disso, né? Entonação de voz. Sinceramente, é um dos maiores oradores que eu já tive o prazer de conviver, viu? Uma grande referência para mim, um prazer mais uma vez estar aqui. Toda vez que você me convidar, eu tô aqui, tá? Obrigado, Ronaldo. Rose Oliveira. Bom, essa mulher, ela tem uma história de vida muito bonita, muito forte. E hoje vê-la como ela está e quanto que ela está próspera me traz muita alegria. Ela sabe disso que eu estou falando de coração. Torço por ela e realmente é a mulher que mais vende franquia no Brasil. Temos aqui uma mulher grande. Bom, palmas para as mulheres maravilhosas. Tudo bem, Rose? Que bom que você veio. Tudo bem, Edu. Que bom que você está aqui. Obrigada pelo convite. Também, assim como o Ronaldo, é uma honra estar aqui hoje fazendo parte, dividindo com vocês um pouco da nossa vivência, da nossa experiência, e muito obrigada. Diego Esperandio, também é outra fera, é uma pessoa que a gente tem um grande carinho e é sempre muito bom ouvi-lo. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui no 300 Podcast, Diego. Satisfação é toda minha. 2 observações. Primeira, que você falou que nós estamos em 4 jovens aqui. Adorei. E a segunda, que você não eu sou a múmia da comunicação aqui na mesa, que dizer o seguinte, mais velho. Mas eu gostei desse elogio. E a segunda observação é que você nos chamou de amigos, né? De fato, nós somos amigos, né, Edu? Então é uma grande satisfação estar aqui. Eu também honrado. E Lucas Gazeira. O Lucas é o mais jovem e é o mais jovem hoje, é o mais jovem campeão de vendas de franquias do Brasil. O Lucas, prazer em recebê-lo. É a primeira vez hoje participando como a Rose do 300 Podcast. É muito bom saber que você está aqui. O Lucas realmente é um brilhante rapaz, né? E jovem ainda, largou a faculdade de Direito, né? Formado, advogado, falou, não, eu vou ser vendedor. Mas tudo bem, Lucas. Valeu, Du, muito bom estar aqui com vocês. Eduardo, que me conhece desde lá do início, quando eu entrei como vendedor ainda. Quando eu dormia no chão. Dormia no chão, verdade. Tem um monte de história aqui para contar. Mas, cara, prazer enorme estar aqui com vocês. E assim como o Ronaldo, a gente sempre te viu como uma referência pra gente. Desde lá de 2018,
quando a gente conheceu, é mestre de comunicação, ensinou muito para nós e hoje a gente tem aí essa vivência de se chamar de amigos, né? Mas estou muito honrado também por estar aqui com vocês. Que legal. Bem, gente, hoje a gente vai estar falando aqui, eu queria que vocês aproveitassem e acompanhassem o nosso 300 Podcast, porque para você que está buscando hoje empreender, então hoje você está aqui com os mestres hoje do Brasil, participando, sentado nessa mesa, e você com essa grande oportunidade de acompanhar esse nosso bate-papo, porque hoje o bate-papo vai ser sério, mas assim, dentro daquilo que você busca, hoje eu tenho certeza que você vai decidir no final, quando terminar hoje o podcast, você vai entrar em contato com qualquer um dos links aqui, que vai ser das suas diretorias respectivas aqui, para vocês buscarem uma marca e com certeza ser mais um franqueado feliz. Ou um franqueador, um sócio, né? Verdade. Mas vamos começar pelas mulheres, pelas ladies, Com né? certeza. Somos todos cavalheiros, né, Rose? Rose, você é mineira? Sou mineira. Mineirinha, né? Soldado marvado, fecha a porta. E qual cidade de Minas, Rose? Então, eu sou de Coqueiral, Coqueiral, sul de Minas. sul de Minas. Perto de Varginha. Cidade Perto de A Varginha. cidade, Brinho, falam Perto de que Campanha, não é? Tinham 5 pessoas, eu, minha mãe, meu pai, meus 2 irmãos, eu saí e ficaram uns 4. É uma cidade muito pequena, são 9 mil habitantes aproximadamente, sul de Minas. Uma cidade maravilhosa. 7 mil é só parente da Rosa. Conhece todo mundo, Da né? família já. 15 minutos você dá uma volta na cidade. Mas é um estado maravilhoso que foi lá que nasceu a Rose, a maior diretora, a maior vendedora de franquias, mulher do Brasil, né? E hoje ela está aqui dentro desse grupo, que é um grupo muito forte, que é a 300 Franchise, que é a maior aceleradora de marcas hoje do Brasil, e indo para o exterior para se tornar a maior do mundo. Mas, Rose, me conta o seguinte, você quando começou na 300, me lembro dessa parte, mas eu queria que você contasse como é que foi, né? Uma coisa assim que eu quero só um dia que nós fomos fazer uma viagem, um meeting, né? Que nós fazíamos a apresentação de algumas marcas em cidades próximas, interior do Paraná, enfim. E uma vez eu fui deixar a Rose e o Lucas em casa. Foi num bairro da cidade onde é a 300 Franchise, que é Joinville, e foi no Aventureiro. No Aventureiro. E me cortou o coração e ver a gerente, né, que eu tanto admirava, mas a raça dessa mulher, que quando eu vi que ela tinha um colchão no chão, uma geladeira dela numa caixa de isopor. A gente dividia ainda, né? Era o Lucas, né? Eu saí dali, de coração partido, sabe? Mas ao mesmo tempo, ali eu sabia que tinha uma mulher guerreira, batalhadora, e hoje tem aí no seu peito como uma medalha, né, como a mulher a maior vendedora do Brasil em franquias. E tá bem, viu, gente? Tá com um carrão. Não tem mais uma caixa de isopor como Não, tem aquela geladeira triplex, quadriplex. São histórias, né? É muito importante. Momentos difíceis a gente olhar para isso, forte, né? Então, a trajetória serve como história para pessoas que estão começando agora conosco. Então, todo mundo que entra na 300, eu faço questão de contar como a gente começou. E isso fortalece, né? Quem às vezes não tem condições. Exatamente. 5 anos atrás. Não ter condições e acreditar, né? Porque é muito bonito você olhar o hoje. E o que a gente passou para chegar até aqui, né? Então, tem toda uma história de construção. Desde lá de Minas Gerais, que nós iniciamos. Posso contar um pouquinho? Claro. Como nós iniciamos, na verdade, eu comecei prospectando cliente na rua, sem salário fixo, era somente uma ajuda de custo, e nós prospectávamos cliente na rua, levava para o meeting. Na época não era nem 300, era a venda da franquia da Ecoville. Nós começamos com uma terceirizada que fazia essa expansão, junto com o Lei e o Léo, e nós começamos em Belo Horizonte. Então, andávamos ali pelos shoppings, pelas ruas, prospectando comerciantes, donos de empresas, para ir até esse evento e fazer negócio conosco lá. Foi um sucesso, na verdade, no entanto que quem fazia parte da empresa terceirizada olhou diferente para o meu time, que era um time de 4 pessoas lá na época, e nos trouxe para São Paulo. Então, a gente foi com todo o time para São Paulo, ainda trabalhar na terceirizada, foi onde eu conheci o Ronaldo ali depois. E continuamos fazendo a expansão.
Até que depois, num determinado tempo, o Léo nos convidou para vir para Joinville. Isso foi em janeiro de 2018. Fizemos a expansão, começamos iniciando a expansão aqui em Joinville. E fizemos toda a contratação do time. Foi quando o Lucas entrou, começou como vendedor aqui conosco. E realmente, assim, a gente não tinha condições, né? Nem eu, nem o Lucas, muito menos o Ronaldo. Acho que todo mundo chegou aqui nas mesmas condições. E eu loquei uma casa, nessa casa só tinha o sofá, era uma casa muito grande, de 2 Parede andares. úmida, me lembro. Uma parede úmida. Dava É Mofo. difícil não ter, né? Mas eu lembro que dava eco lá dentro da casa. De Móveis. móveis. E a casa era grande, né? Mas nós não tínhamos geladeira, não tínhamos um gás, né? Tinha a cozinha montada, mas não tinha geladeira e nem gás. Eu lembro que depois de 6 meses, e foi quando eu consegui fazer a primeira comida em casa, depois de ter condições de comprar um botijão de gás para fazer comida. Então, foi bem apertado pra gente, mas nos ensinou muita coisa. E com isso, nós crescemos junto com a Ecoville, formatamos ali a 300, iniciamos o processo da 300, várias marcas ingressando. E com isso de gerente, passamos ali para diretores, então foi uma trajetória muito bacana. E para mim também foi uma experiência muito legal, foi fazer o start da expansão em São Paulo, que foi uma filial da 300. Então trabalhar com pessoas diferentes ali, com vendedores que tinham uma certa experiência, trouxe um grande know-how também, e eu tive uma trajetória de muito sucesso. E hoje estou de volta aqui com esse quarteto, né? Estamos, né? De volta aqui para continuarmos aí fazendo Sucesso. Uma bela história. Show. São as pessoas certas dentro de um ônibus decidindo para onde vamos, né? verdade. De isso incógnitas. Uau, legal. Exatamente. Mas olha, aproveitar que a Rose comentou, falou do Ronaldo. O Ronaldo na época tinha um carro, para mim era o Chernobyl. Imagina Chernobyl, aquela cidade da Rússia contaminada, era o carro do Ronaldo, né? Edu, me arranja algum mecânico para consertar o carro. É verdade. Mas, Ronaldo, e aí? Você mais ou menos dentro da mesma época, né, que você veio para São Paulo com a Rose. Conta pra gente aí. Recebi o convite do Léo, a Rose falou quem recebeu o convite do Léo, o Edu. Aí o Léo, ele muito vendedor, como sempre, né? O Léo sempre inspirando bastante. Ele pegou um papel, foi no shopping comigo, numa praça de alimentação, desenhou várias mesas, assim, falou: Ronaldo, a gente vai fazer um negócio muito grande, onde a gente vai ajudar muitas pessoas a se desenvolverem, a gente vai levar prosperidade para a vida de muita gente, e você tem que ir. Aí chegou eu, a Rosa, a gente olhou, abriu a porta e não tinha ninguém. Eu olhei pro Léo, falei: é isso daí, vamos fazer. Até uma frase, a gente acreditou tanto nessa frase, a gente fazia as meetings de apresentação, né, Edu? Onde a gente apresentava as franquias para as pessoas, e todos os meetings a gente terminava da mesma forma, que são as suas decisões e não as suas condições que vão determinar o seu caminho, o seu destino. A gente falou tanto essa frase que isso entrou na nossa mente de fato, independente das nossas condições. Em um curto período de tempo, a gente conseguiu levar a prosperidade, não para nós somente, mas principalmente para as pessoas que trabalham conosco, para os franqueados que ingressam conosco. E hoje a 300, a gente pode falar que nós não somos só uma aceleradora de franquias, nós somos um ecossistema onde a gente promove alto impacto através do empreendedorismo na vida das pessoas, levando prosperidade. Então essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo aqui. A gente entrou, como a Rose mencionou, a Rose não falou um detalhe que é importante, viu, Edu? Que quando eu entrei, a Rose já estava em São Paulo, eu abri a porta, dei bom dia, ela nem olhou na minha cara. Depois das primeiras vendas, a Rose foi começar a olhar para mim, aí depois de um tempo a gente se aproximou, 6 anos. Mineiro um pouco desconfiado. Mineiro é muito desconfiado. Meio desconfiado no começo. mas é isso, hoje a gente está aqui, são aproximadamente 300 vendedores que fazem parte ali do nosso ecossistema, auxiliando as mais de 10 mil pessoas que ingressaram conosco, Brasil afora, em diversas redes de franquias e diversas redes de franquias que estão dominando seus segmentos. Legal. Lucas Razeira. O Lucas é o mais novo aqui dos diretores, largou o direito, né? Aí para assim, não, vou ser vendedor. Eu acho que o vendedor eu vou me dar bem, mas no início a pessoa tem a desistir, né? Porque viu que estava difícil. Cara, não faz ideia. Minha história começou lá com a Rose, lá em 2018 também, quando eu estava buscando um trabalho, na verdade, na época,
E aquela época eu falo que foi a época que eu quebrei na vida, porque eu não tinha dinheiro, tava desempregado e não sabia o que fazer. Aí tava morando em Garuva, que era uma cidadezinha do lado de Joinville, não estava conseguindo morar em Joinville porque não tinha como se bancar financeiramente. Tava fazendo direito e foi o momento que eu tive que tomar uma decisão. Falar, cara, eu preciso ver outro caminho, e foi aí que eu encontrei a Ecoville na época. E foi muito engraçado, porque antes de me contratarem na Ecoville, eu já via aquelas sites, anúncios, páginas de emprego do Facebook, e eu mandava acho que uns 20, 30 currículos por dia, e sempre tinha uma bendita Ecoville lá. Eu falei, cara, eu vou mandar. E mandava, até que um dia eles falaram, esse cara é muito chato, vou chamar ele, né? E foi aí que eu comecei na Ecoville em 2018. Não sabia nada sobre vendas, era algo muito diferente para mim, porque eu vinha da área do direito, eu trabalhava na área de cobrança, então era algo muito diferente da minha realidade. E foi a partir dali que, até o Néder falava isso, que a gente é picado pela abelha da venda, né? E foi ali que eu me apaixonei. Pensei em desistir algumas vezes, só que graças a Rose ela falava, Lucas, vai dar certo, acredita, vai dar certo, acredita, vai dar certo. E eu acreditei, passamos por muitas dificuldades, eu acho que a construção que a gente fez nessa jornada, a gente olha hoje e tá todo mundo muito bem, tem prosperidade, e a construção é algo que nos torna forte. E até tem uma frase do Mike Murdock que ele fala o seguinte, se você quer ter algo que você nunca teve, faça algo que você nunca fez. E foi uma frase que para mim era meu mantra ali todos os dias. E ali crescemos, acho que eu fiz minha primeira venda depois de 3 meses, a Rose já estava, será que esse piá vai vender ou não? E aí aconteceu, e cara, esse percurso foi muito importante para mim, porque ali eu me desenvolvi, a 300 hoje ela não só transforma a vida financeiramente, mas ela transforma a vida desenvolvendo pessoas, fazendo com que as pessoas elas cresçam, não só aqui dentro, mas também lá fora. Então, é uma universidade, porque faz 5 anos que a gente está ali, mas parece que já faz 15, de tanta coisa que a gente passa em tão pouco tempo, né? E aí, dali, eu entrei como vendedor da Ecoville com a Rose, a gente passou por diversos momentos, muitas horas de estrada, porque na época a gente tinha um processo um pouquinho diferente, então tinha que viajar quase o Brasil inteiro. Nós não tínhamos do final de semana em casa, vocês lembram? A gente viajava toda sexta-feira e voltava todo domingo. Um Onix vermelho. Num Onix vermelho, 5 pessoas. Com 5 gigantão. Cheio de produtos de limpeza dentro? Cheio de produtos de limpeza, mala, equipamento. Então, a construção é aquele negócio de colocar o tijolo, muitas vezes você já vê a parede, ela já está prontinha, né? Já está rebocada, já está pintada, mas por trás tem toda uma construção ali, você tem que colocar os tijolinhos. 2019 foi quando a gente estava no ramp-up ali da Ecoville, fomos para uma feira de franquias em São Paulo, na BF, e ali já criava-se a 300. E a partir daquele momento fui promovido a gerente, assumi uma marca de estética, e dali para frente não paramos, E aí fui promovido a diretor, depois de 1 ano e meio, mais ou menos, passando por várias marcas. E se tem uma coisa que me marcou, a Rose e o Ronaldo sabem muito bem, foi quando o Léo nos chamou e falou, Lucas, a gente tem um desafio para vocês. Bora para São Paulo? Eu falei, bora? Quanto tempo? 1 semana. A gente teve 1 semana para startar, a gente startou um time em São Paulo muito legal, que foi a filial da 300 lá. Então, foi toda uma construção que a gente construiu com todos esses caras que estão aqui. Então, a gente fala que hoje nós temos 4 pilares, e esses pilares somos nós, e um segura o outro, e a gente não deixa ninguém cair, e foi isso que fez com que a gente crescesse. E não só nós, mas a cultura que a gente passa para o nosso time, para o franqueado que está entrando também nas nossas redes, que é passar para esse cara a força de vontade para ele crescer e ter sucesso igual todo mundo. Então, bacana. Né? Diego foi vamos dizer assim, o último, né, dos diretores a ingressar, mas em pouco tempo, como vendedor, gerente da Ecoville também. Sim. E logo bateu o recorde na questão de ser foi o diretor mais rápido entre os 3 aqui, né? Isso é porque você tem mais capacidade que eles? Não, de jeito nenhum. É porque eu já peguei o caminho pavimentado. Por eles, né? Era mato, né, Diego? E, Edu, tem uma frase que permeia, né, minha vida, minha rotina, e eu gosto de falar praticamente todos os dias essa frase. A persistência é a grande marca do vencedor, né? Se você pegar a história de nós 4 aqui, de todas as pessoas que estão na liderança hoje do nosso time, todos eles têm um ponto em comum, muita persistência, né? E
a 300 ela entrou na história da minha vida no momento que eu... Não sei, você acredita em Deus, Edu? Pô, muito. Eu acredito demais. Né? É o nosso pastorzinho. E aí foi no momento que eu fiz um pedido para Deus. Eu tinha acabado eu tinha iniciado uma empresa, essa empresa estava quebrada, eu estava endividado, e eu olhei para um lado, não vi saída, olhei para o outro lado, não vi saída. E aí eu lembro que eu tinha ido para a casa da minha mãe lá em São Paulo, eu já morava em Joinville, eu fui para a casa da minha mãe lá em São Paulo, e conversando com a minha mãe falou, falei, mãe, eu estou sem direção, não sei o que fazer. Falou, filho, ora e pede uma direção para Deus. E aí eu fiz uma oração e pedi para Deus, Deus, me dá um caminho, me dá uma direção. E eu não sabia qual direção tomar, tinha acabado de sair de uma falência, e o meu pensamento é de que o que a vida tinha reservado para mim era aquilo, né? E aí eu fiz uma oração, abri minha Bíblia, e eu falo muito esse texto lá na 300 também, que dizia assim, está lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho para você, pensamentos de fazer você prosperar e vos dar o fim que você deseja. E quando eu li aquele texto, revigorou as minhas forças. E aí eu falei para minha mãe, com uma convicção, falei, mãe, eu estou voltando para Joinville, eu vou começar a procurar uma oportunidade. E eu tenho certeza que a próxima oportunidade vai ser a melhor e a última oportunidade da minha vida. Com uma plena convicção disso. E aí eu em São Paulo ainda, eu mandei alguns currículos, fiz alguns contatos e recebi um contato para fazer uma entrevista na 300. Enfim, passei pelo processo seletivo, essa história do processo seletivo é muito engraçada também, mas fui contratado na 300 e no primeiro dia de trabalho... Com qual desses foi com o Ronaldo? Quem foi que você conversou? Com o Ronaldo. Foi meu primeiro... Que bomba, hein, lá? Diretor, que bomba logo no início. Todos éramos do Ronaldo nessa época. Mas eu fui treinado por todos eles, né? Pelo Ronaldo, pela Rose e pelo Lucas também. E entrei como vendedor. E aí eu lembro que no primeiro dia, assim, apresentaram a empresa, agora vocês vão participar do Grito de Guerra. Falei, Grito de Guerra, tem Grito de Guerra, que legal. Aí começaram o Grito de Guerra falando assim, ó, se você souber onde vamos chegar, eu tenho certeza você vai nos acompanhar. Falei, é isso mesmo, vou acompanhar vocês. E estou aqui até hoje, Edu. Legal. E aí essa trajetória, eu entrei como vendedor em 20 de janeiro de 2020. No dia 23 de dezembro de 2020, eu estava sendo promovido a diretor de marcas e estamos lá até hoje, fazendo a diferença na vida das pessoas, transformando a trajetória de muita gente e também acolhendo os persistentes que querem vencer na vida. Isso aí, legal, bacana. Muito bom, parabéns. São histórias inspiradoras, né? E realmente faz a gente ver que basta a gente tirar a bunda rápido, sabe, da questão do sofá, né? E a luta. E tem muita fé, porque são 4 jovens que em 5 anos conseguiram transformar a vida deles, a vida de vários franqueados, de franqueadores e também da equipe deles. Bom, mas enfim, vamos agora para a parte que eu estava louco para começar, que são realmente o nosso mercado, o mercado de franquias hoje no Brasil, né? Então, agora vocês vão conversar entre vocês e gostaria que vocês explicassem para quem está nos acompanhando no 300 Podcast hoje, o que é hoje o mercado de franquias? Vale a pena realmente? Excelente. Show. Edu, a gente fez uma reunião de início de mês. Todo mês a gente tem um ritual. Na verdade, a nossa empresa é cheia de rituais e devido a esses rituais que a gente consegue o resultado que nós temos. E nós fizemos uma reunião apresentando números do franchising. E o ano de 2022 foi o ano onde o franchising brasileiro teve o maior número de marcas e de novas operações aqui no país. É um segmento que cresce todos os anos e tem muito ainda a crescer, porque se nós fizermos um comparativo, por exemplo, com o mercado norte-americano, com o mercado europeu, tudo nos Estados Unidos é franquia
E o franchising é a metodologia que você consegue expandir com a estrutura, com o suporte, oferecendo às pessoas que querem empreender, que querem diversificar, ali uma forma de iniciar com muito mais facilidade, porque você conta com uma baita de uma estrutura por trás, uma forma muito mais segura. E para quem está pensando em investir, nós muito recomendamos o franchising. São diversos os segmentos, tem para quem gosta de alimentação, de serviços, estética, tecnologia, e o nosso grupo ele está composto, hoje a gente fala muito de 300 franchising, mas hoje o grupo 300 tem 4 frentes que compõem a estrutura da 300, tem a aceleradora, que é a 300 franchising. Porque, Edu, uma marca, você pode ter um produto muito bom, você pode ter um sistema muito bom, se não tiver velocidade de crescimento, você não lidera. E por isso que as marcas da 300, a grande maioria delas já estão liderando seus segmentos, mas não basta você só ter velocidade para crescer, tem que ter estrutura, tem que ter gestão. Então nós temos a frente de gestão, onde contamos ali com profissionais muito capacitados, com sistemas que a gente entrega na mão ali das marcas que estão crescendo, oferecendo a estrutura, oferecendo a tecnologia necessária para crescer com segurança. Tem a parte de consultoria, onde a gente consegue formatar novas franquias. Tem muitas pessoas que têm um negócio e que estão pensando como crescer esse negócio. Então você pode crescer com capital próprio, e com muito mais trabalho, porque você vai liderar toda uma equipe, fazer gestão à distância, ou você pode buscar uma consultoria, formatar a sua empresa e crescer através de franquias. E tem, Edu, uma frente, que é a frente de educação. Essa também é mais uma ação dos grandes diferenciais do nosso grupo. Uma frase que nós falamos, até o Leandro já falou, o Leandro, nosso mentor, fundador também da 300, que o limite do seu crescimento é o limite do seu conhecimento. Nós temos uma plataforma de educação que tem muitas pessoas que vão buscar por franquias e nunca empreenderam. Estão atuando ali em suas áreas, são bons profissionais dentro de suas áreas, mas você montar um negócio é totalmente diferente. E nós temos a frente de educação, levando educação empreendedora, treinamento de vendas, de gestão, de finanças, oferecendo a estrutura necessária para as pessoas começarem a empreender com segurança. Esse é o grupo 300. É dessa forma que nós estamos no mercado nacional, por enquanto, já visando o mercado internacional também. Verdade. Isso aí. Apesar que nós já temos unidades franqueadas fora do país, né? Temos Orlando, temos unidade em Angola, em Portugal. Agora, corroborando com o que o Ronaldo falou, é muito importante, Edu, a gente entender que por que a tendência do mercado é as empresas se tornarem franqueadoras e replicar o modelo de negócio já experimentado e aprovado. O índice de empresas que quebram nos primeiros anos é infinitamente maior quando você inicia uma empresa do zero. No franchise, o percentual de franquias que fecham é muito menor do que de empresas que quebram iniciando do zero. Talvez o Ronaldo tenha os números, permita dizer. Sim. Né, Ronaldo, hoje aumenta quanto que assim, de quantas firmas hoje, entre franquias e não franquias, quebram no Brasil? Nos primeiros 2 anos de uma marca que não é franquia, uma empresa, mais de 50% fecha nos primeiros 2 anos. E quando a gente traz esse número para o franchising, em 5 anos, somente 3% fecha. Será que é uma garantia maior de sucesso? Então é por isso que esse mercado, que no Brasil, como o Ronaldo falou, é um mercado ainda no início, em crescimento, mas que lá no futuro vai dominar o meio de empreender, né? E o legal disso tudo que o Ronaldo colocou em relação a 300 é que quando a gente tem um franqueador, que ele tem uma marca de sucesso que é replicável, ele não consegue cuidar de todas as partes. Então a 300, ela criando esse ecossistema, ela consegue cuidar do franqueado na ponta, ela consegue captar mais clientes para esse franqueado, ela consegue acompanhar a gestão dele, ela consegue educar
Enquanto o franqueador, que é o criador da marca, do sucesso do negócio, ele consegue pensar o quê? Em inovar na sua franquia. Então, o olhar dele está voltado para o crescimento exponencial do negócio, enquanto a 300, com todo esse cuidado, cuidando de cada parte ali do ecossistema desse franqueador, para que a gente possa crescer com rapidez, com agilidade, e dá para fazer muito bem. E aí, entra já algo que, por conta da mídia digital, a gente sabe que a tecnologia fez com que a gente avançasse muito nos últimos anos. Se a gente pegar o sistema de franquias lá dos Estados Unidos, a gente vê franquias de 1900 e bolinhas, e é claro que a gente traz também essa essência, mas hoje a gente já fala do franchise 4.0, que foi algo que a gente implementou dentro do mercado, que é ter um franqueado recebendo treinamentos, recebendo gestão, tendo acompanhamento, tendo educação e principalmente fazendo com que ele consiga crescer através de ferramentas de forma mais rápida. Então hoje as empresas que estão lá dentro da 300 conseguem oferecer todo esse hub que para o empreendedor que está iniciando o negócio, a gente já tem as taxas ali. Abrir uma empresa, começar do zero, o teu percentual de insucesso é X. Agora, na franquia, você tem essa possibilidade, só que franquear é algo que exige muita responsabilidade. Não é só você pegar, abrir uma franquia, se tornar um franqueador e começar a vender. Não funciona assim. Você precisa ter um time comercial, você precisa ter um time de marketing, precisa ter financeiro, controladoria, RH. Então, é um hub por trás do ecossistema da franqueadora em si, que vai auxiliar o franqueado a ter sucesso. Então, basicamente, a tecnologia ela avança para a gente fazer isso de forma rápida, acelerada e garante que o franqueado ele tem um sucesso também muito mais rápido do que começar algo do zero. E o que eu queria que vocês falassem aqui para quem está nos assistindo, que é muito importante, como o Ronaldo falou sobre a questão de que hoje quem quer abrir uma empresa ou quem quer franquear alguma marca, né? A diferença que existe nisso é o suporte para quem vai franquear, que quem vai abrir uma empresa não tem esse suporte, o cara tem que se virar nos 30 para poder fazer o negócio dele evoluir. Já na franquia não, né? Quem é que vai responder? Na verdade, Edu, você já matou a charada, né? Porque o Ronaldo falou aqui que o Leandro ele cita muito isso, né? O limite do seu crescimento é o limite do seu conhecimento. No modelo do franchising, você tem um empreendedor que passou pelo processo de aprendizagem e ele vai replicar esse conhecimento com o franqueado. Já no modelo tradicional... Eu não estou aqui no bate-papo, tá? Vocês olhem entre vocês aí, não olhem para mim não. Tá bom. Força do hábito, né? Já no modelo tradicional, o empreendedor ele precisa passar por essa curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem que geralmente faz com que o empreendedor quebre, porque muitas vezes ele não tem o capital necessário para manter o negócio pelo tempo que é necessário para ele desenvolver e aprender o suficiente até o negócio se tornar sucesso. No modelo de franchising, a gente replica o sucesso, né? Tem uma outra frase que a gente usa muito, que é o sucesso deixa rastro. Eu lembro quando eu estava no exército, a gente tinha a instrução de campo minado, você lembra, Ronaldo? Que aí, sabe como que atravessa um campo minado? Sabe, Rose? Não, a Rose não fez isso. Eu não fiz, Você manda um soldado na frente e ele vai de uma forma, usando uma técnica, mapeando os lugares onde você pode pisar no campo minado e se esse cara explodir, você pega o outro lado. É mais ou menos isso. E aí, se o soldado passar por todo o campo minado sem que uma mina exploda, é só seguir o rastro, o caminho dele. O franchise usa essa mesma técnica. E até, Edu, hoje existem duas frentes no franchise nacional e com a metodologia da 300 a gente já fez diversas marcas assumirem liderança de mercado e naturalmente algumas pessoas ficam tentando entender o porquê que isso está acontecendo e até mesmo buscam ali criticar, tentando desacelerar o crescimento da 300. É natural, o concorrente quando vê uma outra marca crescendo, ele começa a buscar ali críticas. E vale a pena a gente falar que não são todas as marcas que querem entrar na 300 que entram, né? Nós temos hoje um formato, um método 300, para você ter uma ideia, para uma empresa entrar na fase de aceleração hoje no Grupo 300,
Primeiro, ela passa por um painel, ela precisa ser aprovada para entrar numa pré-aceleração. E nesse painel, a gente busca identificar, primeiro, o produto, se tem que ser um produto de qualidade, também o empreendedor. E aí, Edu, é um ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui. Não basta só você ter um negócio. Até mesmo na história do McDonald's, ficou famoso no filme Fome de Poder, mostra isso. Era um bom negócio, com um bom produto, mas faltou ali visão. E teve que vir uma pessoa de fora que viu a oportunidade, com visão, com cultura, e transformou o McDonald's no que é o McDonald's, iniciou a expansão, falou, olha, vocês podem fazer muito mais do que vocês estão fazendo. E dos pontos que nós olhamos para as marcas que entram é o empreendedor. Será que essa pessoa tem a cultura, tem visão, depois ela passa para uma fase de pré-aceleração, até que ela possa ter corpo de franquias, a estrutura logística, e a outra etapa é onde nós estamos, que é a aceleração. Aí vem para o nosso grupo, a gente coloca ali profissionais especializados, e aí essa rede começa a crescer de forma exponencial para liderar segmentos. Existe uma outra frente que acredita que você não precisa ter velocidade, que você tem que ir crescendo devagarzinho. E no franchising, no mundo do negócio, não funciona dessa forma. Não é só o melhor, você tem que ser o melhor e o mais rápido para liderar o mercado. Ronaldo, você acredita que no mundo de hoje ainda existam pessoas que acham que não precisa ter velocidade? Acredite se quiser. Tem gente que acha isso. Basta olhar para o táxi e para o Uber. Exatamente. É verdade. E diversos franqueados hoje, de marcas que nós aceleramos, tem mais de uma unidade, né? Sim. Quantos São os franqueados multifranqueados, aí? né? Multifranqueados que fazem gestão do negócio ali na ponta e apenas com expertise de profissões de mercado mesmo, e consegue fazer essa gestão muito bem. A gente tem rede com franqueado com 20 unidades, né? Sim. É a tecnologia, né, que você emprega dentro do sistema de franchise. Porque se você crescer rápido, você tem que fazer com que o franqueado também cresça rápido, né? Então é natural hoje ter franqueado com 2, 3, 4, tem franqueado que já tem 20 operações, mas é toda uma metodologia por trás do negócio, porque se a gente quer acelerar, não basta acelerar só a franquia. Tem que acelerar o franqueado lá na ponta, tem que fazer com que ele crie cultura, tem que fazer com que ele cresça, porque a transformação, até tem uma frase que a gente usa bastante, que o nosso principal objetivo é transformar vidas fazendo dos nossos franqueados empreendedores de sucesso. Então a gente carrega essa cultura lá na operação do franqueado que vai estar no dia a dia, abrindo e fechando a unidade. Eu que estou conduzindo aqui esse bate-papo, eu fico aqui me colocando no lugar de quem está assistindo e ver aquela empatia de fazer uma pergunta por eles. Mas assim, de repente eu fico pensando assim, que eu não quero colocar vocês numa situação de bico, de perguntar assim, puxa, estão ali os 4 maiores vendedores de franquia, os todos poderosos da franquia do Brasil, será que eles podem indicar qual é a marca que é boa de comprar? Vai dar briga aqui. Eu acho que para não ter briga, pois não, Ronaldo? Edu, você colocou ali uma frase que muitas vezes as pessoas perguntam para nós, olha, qual é a melhor marca que você tem? E não existe uma resposta pronta. Sim. E o que é mais interessante é que não existe uma resposta pronta, porque depende muito já do que a pessoa faz, quais são as experiências que essa pessoa tem, qual é o segmento que essa pessoa se identifica, e aí sim, dentro do segmento a gente consegue direcionar. E principalmente, qual é o seu sonho, o seu propósito. Perfeito. Porque hoje nós temos diversos negócios no ecossistema. Você pode, uma pessoa, escolher uma marca, mas ela que vende muito, se identifica, ela acaba até... Sim. E não é só faturamento, né? Exatamente. Não é lucrativo de só. Aliás, nós realizamos um processo de aprovação de perfil do empreendedor para entender se ele tem, tanto para, como o Ronaldo já falou, aprovar o perfil do empreendedor, para entender se ele tem o propósito de acelerar e todos os requisitos para acelerar, e também do franqueado, para ver se há identificação do que ele está buscando com o que a franquia oferece. Então, acho que o ponto principal é esse. Qual que é o seu sonho? Onde que você quer chegar?
E a identificação Entende? desse Exatamente. perfil também, né? Até porque franquias têm regras, Sim. né? Assim como todo negócio. Assim como muitos falam, mas eu Sim. tenho dinheiro, quero comprar a franquia, ponto. Mas não é assim. E É que tem de gente que repente não quer. as marcas tem um grande problema que elas têm é de que um dos seus franqueados quebre. Que acaba Sim. até prejudicando o nome da marca. Quer dizer, foi um Exato. franqueado incompetente que não soube prosseguir, não soube administrar e acabou falindo, né? E talvez Isso não queria ser, falar em aquela nada, marca né? tal faliu, mas não é, foi a própria incompetência do franqueado. E, Né? e existem várias situações por trás também, não apenas só incompetência ou má gestão, mas às vezes aconteceu um problema familiar, alguma coisa, e a gente não sabe o porquê do fechamento daquela unidade, né? Então, tem várias situações. É uma HD de responsabilidades, né? Porque o franqueado lá na ponta, ele é o braço da franqueadora. Ele Sim. que está levando, carregando o nome. E a responsabilidade nossa é entender primeiro o perfil dele, se ele tem o perfil adequado, se está dentro do que ele está buscando. Porque hoje abrir uma franquia não é só a gente pegar uma loja e abrir uma porta lá. Não funciona assim. Tem toda uma mudança de vida do franqueado, das pessoas que o franqueado vai contratar para trabalhar com ele. Então é um peso, uma responsabilidade muito grande para todos nós, desde o processo do ingresso dele até ele estar lá na operação e recebendo o suporte adequado, né? Sim. Então é tudo um conjunto que faz o franqueado hoje ele ter sucesso dentro do negócio. Bacana, que bacana. Olha, eu vou te contar, que mesa aqui hoje, hein? Quanta história, quanta aprendizagem está com essas 4 feras aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês assim. No que você admira o Ronaldo? Meu Deus. Bom, primeiro o Ronaldo é uma grande referência para todos nós, né? Sim. Como eu te falei, o Ronaldo foi meu primeiro diretor na 300, né? Quando eu entrei, o Ronaldo tinha sido promovido diretor há pouco tempo e tudo mais. E eu gosto de falar, eu falo isso direto para o Ronaldo, que eu tenho a honra e orgulho de ter participado da construção disso junto com ele, né? Mas uma coisa que eu admiro demais no Ronaldo, disciplina. Dos caras mais disciplinados que eu conheci na minha vida. Vamos colocar um chequezinho, todo mundo acha. Ronaldo, o que você mais admira no Lucas? Ô, Edu, a gente estava conversando sobre isso mais cedo. O Lucas tem hoje 27. Tem cara de 23. Né? Olha ali. Quase 24, né? Quase 24. Tem uma fortuna de 45. Mas o Lucas é um grande homem de 27 anos. E, Edu, tudo que o Lucas fez e faz com a idade de 27 anos é impressionante. Ele tem uma capacidade de absorção e de execução que é realmente inspirador. Não é à toa que tem o resultado que tem só com 27 anos de idade. Imagine o que vai ser o Lucas com 45. É verdade. Assim, com 27 ele já está voando desse jeito aí. Então o que mais me inspira no Lucas é o que ele faz, como ele faz, com a pouca idade que tem, a capacidade de absorção e de execução. Show. Ô Lucas, aproveitando que o Ronaldo está falando de você e eu pedi para que ele falasse, né? Não está nada combinado, foi assim, surgiu né? Eu queria assim, o que você acha da Rose, mas não vai chorar, hein? A minha história com a Rose, eu acho que é muito mais que profissional. Ela foi minha mãe ali no início, né? E a Rose... Não de idade, tá? Não de idade, claro que não. Mas fazendo conta, 7, meu Deus. Mais 30. Mas o que mais eu me admiro na Rose, primeiro, é essa mulher guerreira que ela é. A gente passou por um monte de dificuldades e aonde muitas pessoas diriam, não é pra mim, eu vou desistir. Ela sempre estava lá, em meio à dificuldade, achando uma solução. E o que eu mais admiro nela é essa força de vontade, essa garra. E não só isso, porque é aquela construção ali que a gente falou no início. E se é uma pessoa que me ajudou, que transformou minha vida, tanto pessoal quanto profissional, foi essa mulher que está aqui na minha frente. Então eu agradeço a posição que eu estou hoje, primeiramente a ela, por ter aceitado me contratar. O Ronaldo falou que eu usava umas camisetas estranhas no início, mas não é verdade não. Mas ela acreditou em mim, cara. E conhecendo a Rose lá de fora, porque quando eu conheci a Rose ali dentro, eu tinha medo dela. Eu falava, meu Deus do céu, essa mulher vai me matar. E hoje a Rose é uma pessoa transformada. O Ronaldo lembra, né, como ela era. Beto Carreiro. Beto Carreiro, era no chicote, literalmente.
Beto Carreiro, tchá, 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 tchá. Mais ou menos isso, Edu. Mas essa inspiração, essa mulher guerreira, esse empoderamento, faz com que eu me inspire nela todos os dias. E aqui não tem dia ruim, cara. Pode ser que esteja acontecendo a maior tempestade lá fora, você olha pra Rose, você conversa com ela e você fica em paz. Então ela transmite pra você essa serenidade, você fica tranquilo. Então, sem dúvida nenhuma, é minha principal inspiração pra estar aqui hoje. Ó. Eu acho assim, às vezes eu faço uma brincadeira, viu, Rose, pelas costas tuas. Ai, meu Eu Deus. acho assim, a Rose é o Ronaldo de saia. isso aí. E com cabelo. É verdade. Que Disciplina. honra isso. Disciplina. E tem um ingrediente aqui que o Lucas falou, né? A serenidade mineira, né? Exatamente. Ô, Rose, o que é que você acha do dia? Qual é o que você admira do Eu dia? admiro muito, muito, muito a energia do Esperante. Pra mim, ele é um cara, ele transmite onde ele chega, a forma de falar. E uma coisa que eu gosto muito no Esperante é que ele fala as mesmas coisas todos os dias de forma diferente. Então, eu falo que nós todos aqui, nós somos muito diferentes e nós nos completamos. Mas sempre colocando Davi. Sempre colocando. Ele inspira, né? Inspira com as histórias, mas principalmente assim, o Esperante também, né? O mundo pode estar caindo, a energia tá lá em cima. Então, assim, é uma pessoa que inspira a gente amanhã. Ai de você se não dá um bom dia de Nossa. forma correta. O Esperante, ele dá 5 tapas na cara. Ele acha que a gente tá no exército, tá? Verdade. Mas olha, eu que estou por fora desses 4 aqui, eu vejo às vezes que faço aquela enquete, aquela vamos dizer assim, pesquisa para saber o que é que você acha do seu diretor. E o que eu acho bonito, talvez vocês devem saber, que alguns devem falar com vocês, tem uns puxa-saco, tem uns sinceros, né? Mas assim, eu falo assim, como é que é o teu diretor, que você mais admira? Não tem um ali que não tem vocês como espelho, e isso é uma responsabilidade também, né, Ronaldo, Rose, Diego e Lucas, né? Porque são 50 em quase toda a diretoria aqui, de executivos de vendas, são jovens, né? São pessoas de várias classes sociais, de vários, diversidades também, Sim, né? Tem bastante muitas. na 300, isso eu acho legal, uma empresa ter toda essa preocupação de aceitar todas, né? Então, isso eu acho muito legal, e todos eles vencedores, e graças a Deus aí no futuro podendo sentar na mesa de vocês aí, né? Como futuros diretores da empresa. Gente, olha, eu queria passar hoje à noite conversando com vocês, sabe? Porque tem tanta coisa. Eu queria combinar um dia com vocês, assim, técnica de vendas, Muito legal. tá? Vamos. Para a gente poder fazer um podcast aqui diferenciado, Aí né? vai mais um livro ainda. Aí vai um livro. Tem Fazer um coisa. Porque, livro- gente, livro vocês cast, não têm né? ideia o que é esses diretores conversando com a sua equipe. É algo assim que você pode estar, vamos dizer, não sei, na fase terminal. Você sai de lá ressuscitado, sabe? Porque realmente eles são fantásticos e isso é espetacular, é muito bacana. Olha, eu queria que cada um terminasse aqui com uma frase, tá, em especial, e cada um vendesse o seu peixe aqui, né? Porque aqui são 4 diretores. Quantas marcas na tua diretoria, Ronaldo? 12. Quantas na tua? 13. 13. Por que você tem mais que eu não? Tem puxação de saco. Tem alguma, porque- tem alguma puxação de tapete aí. Não, o culpado disso é ele, tá? Isso aí eu te conto uma outra Isso aí história. vai longe. Ronaldo, você está com no- quantas no- marcas na tua diretoria? Tô com 12. 12? Você 11. 11, né? Uau, então, vou te contar. É muita marca, né? Mas aí agora eu queria que vocês, então, deixassem aí para as pessoas que estão assistindo a gente, né? Entrassem em contato. Bom, aí é com vocês. Vocês são os vendedores, eu vou ficar quieto. Quem começa? Ronaldo, né? Ô, Edu, e não pode ser diferente, porque nós 4 temos algo em comum. Nós 4 começamos pela empresa que deu origem a 300. Então, a Ecoville hoje é a maior franquia de produtos de limpeza do país. E olha só que interessante, tá? Começou com o Léo e o Lê, todos sabem, dormindo no chão, vendendo produto de porta em porta. Nós construímos o que é hoje a maior franquia do segmento. Hoje, devido ao tamanho, o Léo e o Lê fazem parte do conselho e é um franqueado que foi convidado para assumir como CEO da rede. Tem uma frase que a gente fala bastante, que o exemplo não é a melhor forma de se liderar, é a única.
Então nós colocamos um franqueado, Edu, que tem um faturamento, ele nos mandou, o faturamento da operação dele do ano passado, próximo de 6 milhões de reais. Ele faturou na unidade dele. Uma franquia faturou 6 milhões Litoral de reais. Catarinense, Pissarras, se não me engano. Itapema. E hoje, Edu, a gente está conseguindo replicar, não o resultado de 6 milhões no ano, porque não acontece de um dia para o outro, não acontece em um ano. O Cris está com a operação dele, o Cris é o CEO, franqueado há 7 anos, mas hoje a gente está vendo recorde de faturamento em diversas operações, vários franqueados rompendo barreira de 200, de 300 mil de faturamento mensal, e 300 mil de faturamento mensal proporciona no bolso do franqueado próximo de 90 mil reais de lucro líquido. Então, não tem como nós falarmos de alguma rede de franquias se não começando pela Covid, que foi a marca que originou o Grupo 300. E, Edu, dentro do planejamento do grupo, pegar uma marca, construir uma marca de sucesso e vender para um grupo externo, obter capital externo para fazer o negócio crescer ainda mais. E hoje a gente pode falar que a primeira marca que deu origem a 300, ela foi vendida também. Nós temos o sócio, que é o terceiro maior player de produtos de limpeza do país. Então hoje a Ecoville é a terceira maior indústria de produtos de limpeza do país e começou vendendo produto de porta em porta. Muito bom. Show. Gente, eu vou falar da Lavô. É minha e do Lucas, né? Compartilha. A gente compartilha, pode complementar também. Hoje é um grande case de sucesso. Começou, tinha quantas unidades, Lucas? Uma, né? Uma unidade. Uma unidade operação. em Balneário, uma operação. E hoje são mais de 950 unidades franqueadas, com mais de 20 unidades. É uma franquia de muito sucesso, porque é uma franquia de alto atendimento. Então, não precisa de funcionários. Apenas 15 minutos por dia você consegue fazer gestão. Assim como eu citei no início da nossa conversa, que a gente estava conversando aqui antes, eu tenho um franqueado que não veio do segmento de franquias, não tinha nenhuma atuação, é um ex-jogador de futebol que se aposentou, que é o Cauê de Paraty hoje. O Cauê tem um faturamento cerca de 50 mil reais em Paraty e com uma lucratividade de 60%. Então, isso permite com que ele tenha gestão de outros negócios durante o dia, consiga diversificar aquilo que ele faz. E hoje a gente tem diversos empresários que já atuam em algum segmento, tem grande dor de cabeça com mão de obra, estrutura do negócio, e a Lavô, ela proporciona tudo isso, né? Você tem uma operação que não seja na sua cidade, que você tem essa possibilidade de ter mais de uma, implementar em outras regiões. O público que utiliza, que é o cliente final, são diversos, né? Ninguém está querendo mais lavar roupa em casa. Facilidade, né? A facilidade. Comodidade. E o custo também para a operação em si, ele é muito baixo. Então, sem dúvidas, a Lavô é um grande case de sucesso, que nós alcançamos aí mais de 950 unidades. Lucas. Isso aí, compartilha o Lavô, sensacional. A gente está crescendo cada vez mais dentro do país. Tem muito franqueado ali, acho que quase 50% dos franqueados são multifranqueados lá dentro. Então isso é muito bacana. Mas eu tenho um fit muito forte por alimentação. Minha primeira marca foi a Ecoville, então a gente estava dentro de casa. E depois peguei muita alimentação. E tem uma frase do Silvio Santos que eu gosto bastante dela, que ele fala que 1% é inspiração e 99% é transpiração, né? E quando a gente fala de algumas marcas da 300, a gente coloca as marcas para assumir posicionamento de mercado. E recentemente, a gente acabou de assumir posicionamento de mercado na área de steakhouse com a Palicone. Ela é uma franquia especializada em steakhouse, então a gente ultrapassou já o Outback dentro do Paraíso de uma forma muito rápida. E aí a gente fala daquele franchise 4.0, de buscar o empreendedor certo, ensiná-lo, fazer com que ele cresça. E imagine aí, Edu, uma franquia onde você tem um cardápio muito amplo, tem desde hambúrguer, a parte de steakhouses, a parte de balde, sobremesas, aperitivos, almoço, mas você não depende de mão de obra especializada para fazer o produto. O produto ele já chega todo pronto, porcionado. A gente utiliza uma tecnologia que nós trouxemos de fora, então o cliente ele chega lá, pede uma carne, ele recebe lá a costelinha barbecue, em 20 minutos ela já pronta e você não precisa ter alguém na cozinha lá correndo para atender esse pedido. Então, isso fez com que a Palicone ela crescesse de forma muito rápida. E assim como a Lavô, a gente tem grandes cases de multifranqueados, porque a gente está falando aí
em aproximadamente 1 ano e meio de expansão, mas que a gente tem aí franqueado já com 2, 4. O nosso franqueado Pablo, lá do Pará, é um franqueado que é referência nosso, entrou com 10 operações. Então isso faz com que a gente veja que o que a gente replica internamente no crescimento do nosso time é algo que a gente leva ali para o crescimento do franqueado, né? Então, com certeza, é uma das marcas que a gente super indica, mas aquele negócio de indicar a marca, assim, você coloca a gente numa sinuca de bico aqui, né? Exatamente. Mas depois, eu vou deixar meu número aqui no chat para me chamar. Pode me chamar aqui, ó. Arrasta pra cima. Oi, Edu, você sabe qual que foi a rede de franquias que mais cresceu no Brasil no ano de 2022? Não sei. É a Vino, a maior rede de wine bars do Brasil. Mas eu não vou falar da Vino, porque eu poderia falar da Vino, também poderia falar da Mestre da Obra, que é a rede de locações para equipamento, de construção civil que mais cresceu no Brasil também, no ano passado. E eu também poderia falar da Mini, que é uma rede de cafeterias to go. Ele tá com o script ali, Edu, tem que tirar na mão dele. Tá vendo só? Que está ganhando Tá todo o falando tudo, mercado. né? Mas não vou falar da Mini, não vou. Mas também não vou falar da outra. Eu poderia falar da R10, que é a rede de academias de futebol do Ronaldinho Gaúcho. E hoje somos a rede de academia de futebol que mais cresce no Brasil. Ultrapassamos o maior player do mercado. O que mais, Ronaldo? Cara, eu tava observando que você falou um negócio interessante. Você falou da R10, que é a escola de futebol. Exatamente. Você falou da Mestre da Obra, que é a loca equipamentos. Isso. Da Vino, que é o wine bar. É, E da Mini, da Mini. que é uma cafeteria. Isso, O Lucas falou da Palicone, que é uma hamburgueria. isso. E a Rose falou da Lavô. Somando todas essas operações, a gente está falando de quantas unidades aqui? Nossa. Mais de 1.000, 2.000 operações. Mais de 2.000 operações. Mais de 2.000. Sabe o que essas 2.000 operações estão fazendo hoje? No fechar das portas ou farão amanhã ao abrir as portas? Todas elas vão limpar. Exatamente. Por isso Ah, que a Ecoville é a maior franquia de Concordo plenamente, Ronaldo. Uau, a tua pau fechou muito bem. Mas eu não falei da minha ainda, tá? Porque eu poderia falar da VAPT. É a maior rede de intermediação veicular do Brasil. Edu, você nos colocou Não, eu sei, não, em porque... maus lençóis. mas eu tive Eu que me tenho colocar no certeza lugar de quem está assistindo com aquele agão, né, dos feras. Deixa eu Amanhã, aproveitar quando aqui. a gente chegar, a Rose vai ter que se explicar com alguns gerentes, o Nossa. Ronaldo também Todo e o mundo. Lucas também. Mas assim, Edu, não importa qual seja o modelo de negócio que você procure conosco, o que importa é a sua vocação, o tamanho do seu sonho, onde você quer chegar. Perfeito. Nos procure que a gente vai te dar o direcionamento para o negócio certo, que vai transformar a sua vida. Lucas, só para a gente encerrar, então, queria que você terminasse com aquela frase em qual conversamos hoje à tarde. Ah, legal. Ó, tô até esquecendo já, Edu. Então, pra galera que tá assistindo, já nos siga nas redes sociais. Qual que é o arroba aí, Edu? Arroba? É, Arroba com 2 R's? não sei, né? Não, mas assim, no canal do YouTube. Ah, legal. Também no canal do YouTube, né? Da A gente tem 300. o 300 Podcast. E nas redes sociais, siga ali 300 Temos o canal da Franchise. 300 Franchise, lá no Temos o YouTube. canal da 300 Pra você Franchise, se inscrever. do 300 Podcast. Entre também lá no nosso site, vocês vão encontrar as marcas que nós falamos aqui, muito mais. Pode ter certeza que você vai se surpreender com o que a gente oferece. E, mais que isso, você vai ser muito bem atendido por um time de especialistas que fará você tomar a melhor decisão para sua vida. Isso aí. Legal. O Ronaldo, Rose, Lucas, Diego, obrigado pela participação de vocês. Tamo junto, Encerrando, então, vamos que o que acontece todo dia às 10h15 por aí de manhã. Eita. O que é que acontece? 9 horas. Faz a pergunta, Jack. Posso fazer uma pergunta Vai, aqui vai. para eles? Pode. A pergunta que eu quiser. Aí, o que você quiser. Vamos lá. Atenção, 300! Qual é a sua profissão? Raul! 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 1, 2, 3, 300! Bora vender, porra! Pessoal, muito obrigado aí pelo carinho e pela atenção de vocês. Hoje foi muito especial com essas 4 feras aqui. A gente volta logo mais aí com mais um episódio do 300 Podcast. Grande abraço, obrigado aí pelo carinho de vocês.